A noite de dezembro caía sobre a cidade como um manto de veludo escuro, salpicado de luzes douradas, que piscavam nas vitrines decoradas para as festividades de fim de ano. O frio cortante do inverno transformava cada expiração em pequenas nuvens de vapor, e o vento que descia das montanhas distantes carregava consigo aquele aroma peculiar de neve que ainda não havia caído, mas que anunciava sua chegada iminente. Na Rua Augusta, uma das artérias mais elegantes do distrito financeiro, restaurantes sofisticados competiam pela atenção de clientes endinheirados que buscavam não apenas comida, mas experiências culinárias que pudessem ser contadas como histórias em jantares futuros. Entre esses estabelecimentos de luxo, nenhum brilhava com mais intensidade que o Le Jardin d'Étoile, um restaurante francês de alta gastronomia que havia conquistado 2 estrelas Michelin nos últimos 3 anos consecutivos e estava sendo cotado por críticos especializados como forte candidato a alcançar a 3ª, aquela distinção quase mítica que separava a excelência de perfeição absoluta. A fachada do restaurante era discreta, mas inequivocamente sofisticada. Grandes janelas de vidro francês, emolduradas por estruturas de ferro forjado, pintadas de preto fosco. Uma porta dupla de madeira maciça, com puxadores de bronze polido, que refletiam a luz suave dos lampiões a gás instalados de cada lado da entrada, e uma placa pequena, mas elegante, com o nome do estabelecimento gravado em letras cursivas douradas, que pareciam flutuar sobre o mármore negro de fundo. Às 19h43 daquela terça-feira gelada, quando o movimento de clientes começava a intensificar-se para o serviço de jantar, uma figura surgiu na calçada em frente ao Le Jardin d'Étoiles. Uma silhueta que contrastava tão drasticamente com o ambiente circundante que parecia ter atravessado uma fenda invisível entre 2 mundos completamente diferentes. Era um homem cuja idade era difícil de determinar com precisão, poderia ter 50 anos envelhecidos por adversidades ou 70 anos preservados por constituição forte, caminhando com passos lentos, mas determinados em direção à entrada principal do restaurante. Ele vestia camadas múltiplas de roupas que haviam conhecido dias melhores décadas atrás. Um sobretudo marrom escuro, com manchas de origem indeterminada, espalhadas como continentes em um mapa de miséria, calças de veludo cotelê desgastadas, cujo tecido havia perdido há muito tempo qualquer definição de cor original, tornando-se uma tonalidade genérica de cinza-marrom, que parecia ser a cor universal da pobreza prolongada. Seus pés estavam envoltos em botas de trabalho que tinham mais buracos que couro intacto, amarradas com cadarços improvisados feitos de barbante e fita adesiva. Sobre os ombros, ele carregava uma mochila militar surrada, cuja lona verde-oliva estava manchada por anos de exposição aos elementos, rasgada em diversos pontos e remendada com pedaços de tecido que não combinavam nem em cor nem em textura. Mas o que verdadeiramente definia aquele homem não eram as roupas ou a mochila. Era algo mais profundo e visível que permeava cada aspecto de sua apresentação. Sujeira incrustada sob as unhas em crescentes negros, cabelos grisalhos emaranhados que caíam em mechas irregulares sobre os ombros, uma barba densa e desgrenhada que escondia a maior parte do rosto, exceto pelos olhos castanhos profundos que, curiosamente, mantinham certa claridade que parecia não pertencer ao resto da composição. Havia uma camada de fuligem e poeira urbana cobrindo sua pele exposta, aquela sujeira particular que só acumula em pessoas que passam noites dormindo em calçadas, dias perambulando por becos, semanas sem acesso à água quente e sabão.
Ele parou por um momento em frente às grandes janelas do restaurante, observando o interior iluminado, onde homens de smoking e mulheres de vestidos de gala conversavam animadamente sobre taças de vinho que custavam mais que algumas pessoas ganhavam em uma semana de trabalho honesto. Podia-se ver através do vidro as mesas cobertas com toalhas de linho branco impecável, os arranjos florais frescos trazidos diariamente de mercados especializados, os garçons movendo-se com aquela coreografia precisamente ensaiada que caracteriza estabelecimentos de altíssimo nível, e os pratos sendo apresentados como obras de arte temporárias destinadas a serem destruídas em questão de minutos através do ato irremediavelmente bárbaro, mas necessário de comer. Durante aquela pausa, enquanto o homem observava o interior através do vidro, diversos transeuntes passaram por ele na calçada, alguns acelerando o passo instintivamente ao perceber sua presença, outros desviando-se com aquele movimento sutil, mas inconfundível de pessoas que criaram anos de prática em ignorar moradores de rua, transformando invisibilidade em arte social. Uma mulher apertou a bolsa de couro italiano contra o corpo num gesto reflexivo de proteção contra a ameaça imaginária. Um casal jovem murmurou algo entre si e atravessou para o outro lado da rua. Ninguém o olhou diretamente nos olhos. Ninguém o cumprimentou. Ninguém reconheceu nele um ser humano digno de reconhecimento básico. Após aquele momento de observação silenciosa, o homem deu 3 passos decididos em direção à porta dupla de madeira maciça do Le Jardin d'Étoile. Sua mão, suja, com dedos calejados e pele rachada pelo frio, estendeu-se em direção ao puxador de bronze polido, que refletia luzes douradas daqueles lampiões a gás decorativos. Ele tocou o metal frio, sentiu o peso substancial da porta enquanto a empurrava, e atravessou o limiar entre o mundo exterior de frio e exclusão para o mundo interior de calor e luxo. O efeito foi imediato e dramático. O maître, que estava posicionado estrategicamente próximo à entrada, um homem de aproximadamente 40 anos, chamado Philippe Laurent, vestindo smoking impecável, com gravata borboleta perfeitamente alinhada e cabelos escuros penteados para trás, com gel aromático importado, virou-se ao ouvir o som característico da porta abrindo e preparou-se para receber mais um cliente endinheirado com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo de 15 anos, trabalhando em estabelecimentos de elite. Mas seu sorriso congelou no meio do caminho quando seus olhos registraram a aparência do recém-chegado. Por uma fração de segundo, Philippe simplesmente não conseguiu processar o que estava vendo. Era como se seu cérebro, acostumado a categorizar rapidamente cada pessoa que atravessava aquela porta dentro de um conjunto limitado de perfis esperados, empresários importantes, celebridades discretas, turistas ricos, casais celebrando ocasiões especiais, tivesse encontrado uma anomalia tão grande que seu sistema de classificação entrou momentaneamente em curto-circuito. Depois daquela pausa imperceptível, o treinamento profissional retomou o controle. Philippe caminhou rapidamente em direção ao homem, cada passo calculado para interceptá-lo antes que pudesse avançar mais profundamente no salão principal, onde clientes já começavam a virar cabeças com expressões que variavam entre choque, nojo e curiosidade mórbida. Monsieur, Philippe disse em voz baixa, mas firme, posicionando-se entre o homem de rua e o resto do restaurante. Receio que haja um mal-entendido. Este é um estabelecimento privado que requer reserva prévia e, bem... Ele hesitou, procurando palavras que soassem menos brutalmente classistas do que eram. Um código de vestimenta específico. O homem olhou para Philippe com aqueles olhos castanhos que pareciam incongruentemente claros, considerando o resto de sua aparência deteriorada.
Ele não disse nada por um momento, apenas observou o maître com atenção calma, que sugeria que estava realmente ouvindo e processando as palavras, não apenas esperando sua vez de responder. Entendo o código de vestimenta, o homem finalmente falou, e sua voz revelou uma surpresa adicional. Não era a voz rouca e danificada que se esperaria de alguém que passava noites expostas ao frio e dias sem acesso adequado à água. Era uma voz surpreendentemente clara, educada, com dicção precisa que sugeria educação formal em algum ponto distante do passado. Não vim aqui para jantar entre seus clientes. Vim com um propósito específico. Preciso falar com o chefe executivo. Felipe piscou, momentaneamente desconcertado pela resposta. Na maioria das vezes, quando pessoas em situação de rua entravam em estabelecimentos como aquele, o que felizmente era raro graças a seguranças discretos que normalmente interceptavam antes mesmo que chegassem à porta, elas estavam pedindo dinheiro, comida ou simplesmente buscando calor temporário. Mas pedir especificamente para falar com o chefe, isso era incomum. O chefe está extremamente ocupado com o serviço de jantar, Felipe respondeu, seu tom tornando-se ligeiramente mais condescendente. Se o senhor está procurando emprego ou oportunidades, sugiro que retorne durante horário comercial de segunda-feira com um currículo apropriado e... Não estou procurando emprego. O homem interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Preciso entregar algo pessoalmente ao chefe Thomas Bergeron. É uma questão de extrema importância pessoal. A menção do nome completo do chefe fez Felipe pausar novamente. A maioria das pessoas, mesmo clientes regulares, referiam-se ao chefe simplesmente como chefe Thomas, ou às vezes chefe Bergeron, em contextos mais formais. Mas usar o nome completo sugeria algum nível de familiaridade ou conhecimento prévio que não se alinhava com as aparências. Enquanto Felipe considerava como proceder, dois garçons que estavam próximos trocaram olhares significativos. Um deles, um jovem chamado Antoine, de talvez 25 anos recém-saído de escola de hospitalidade e ainda carregando aquela arrogância particular de quem acredita que trabalhar em estabelecimento prestigioso automaticamente confere prestígio pessoal. Murmurou algo para seu colega que incluiu a palavra vagabundo, dita baixinho, mas não baixinho o suficiente para não ser ouvida. O homem ouviu. Seus olhos se moveram brevemente na direção de Antoine, registrando o comentário sem reagir emocionalmente, sem raiva visível, sem vergonha aparente, apenas aquele reconhecimento calmo de quem já escutou epítetos similares tantas vezes que eles perderam poder de ferir. Escute, Felipe disse, sua paciência profissional começando a desgastar-se sob a pressão de uma situação que estava atraindo a atenção indesejada de clientes. Ele podia ver do canto do olho uma mulher de vestido Chanel fotografando discretamente com seu celular, provavelmente já compondo em sua mente a postagem de mídia social sobre a experiência bizarra que teve em restaurantes supostamente de primeira classe. Não posso simplesmente interromper o chefe durante serviço. Ele está coordenando uma cozinha inteira. Se o senhor realmente precisa falar com ele, deixe uma mensagem comigo e eu garantirei que... Vá até a cozinha. O homem disse com voz que mantinha aquela mesma calma inabalável. E diga ao chefe Thomas Bergeron que Marcel Fontaine está aqui. Apenas isso. Marcel Fontaine. Ele vai querer me ver. Felipe abriu a boca para objetar novamente, mas algo na maneira como o homem falou aquele nome, Marcel Fontaine, com aquela combinação particular de dignidade e certeza absoluta, fez o maître hesitar. Havia risco calculado aqui. Se ele simplesmente expulsasse o homem e depois descobrisse que havia alguma conexão legítima com o chefe que ele havia ignorado, poderia haver consequências profissionais. Mas se ele interrompesse o chefe durante um dos momentos mais críticos do serviço de jantar, com o que acabaria sendo um pedido absurdo de um mendigo delirante, a decisão foi tomada por ele quando a porta da cozinha se abriu e uma figura emergiu, carregando uma bandeja vazia. Era o sous-chefe, Claude Moreau.
um homem de 38 anos, que trabalhava ao lado de Thomas Bergeron há quase uma década. Claude estava voltando para a cozinha quando seu olhar passou casualmente pela cena próxima à entrada. O maître, obviamente agitado, o homem de aparência miserável, os clientes observando com curiosidade mal disfarçada. Claude pausou, pronto para retornar à cozinha e ignorar o drama que não era de sua responsabilidade direta. Mas então, seus olhos encontraram os do homem de rua, e algo aconteceu. Um reconhecimento, talvez, ou simplesmente a decisão consciente de que aquela situação precisava de resolução mais definitiva do que Philippe parecia capaz de fornecer no momento. Qual é o problema? Claude perguntou, aproximando-se com autoridade que vinha de sua posição na hierarquia do restaurante. Este cavalheiro, Philippe disse, escolhendo a palavra com cuidado evidente, está insistindo que precisa falar pessoalmente com o chefe Thomas. Ele diz que seu nome é Marcel Fontaine e que o chefe vai querer vê-lo. Claude estudou o homem por um momento prolongado. Seus olhos de profissional treinado notando detalhes, a sujeira incrustada, as roupas em deterioração, a mochila militar surrada. Mas também notando coisas que outros talvez não tivessem percebido. A postura ereta apesar das circunstâncias, as mãos que, embora sujas, moviam-se com certo grau de controle motor fino, os olhos que encontravam o olhar direto sem o desvio submisso comum em pessoas acostumadas a serem tratadas como inferiores. Marcel Fontaine, Claude repetiu o nome lentamente, como se testando o sabor e peso das palavras. Esse nome deveria significar algo para o chefe? Sim, o homem, Marcel, respondeu simplesmente. Claude considerou por mais um momento, então tomou uma decisão que surpreendeu a todos presentes, incluindo Philippe, cujas sobrancelhas subiram expressivamente. Esperem aqui, Claude disse. Vou verificar pessoalmente com o chefe Thomas. Depois ele virou-se e desapareceu através da porta dupla que levava à cozinha, deixando Marcel e Philippe em silêncio tenso, pontuado apenas pelo murmúrio baixo de conversas de clientes que haviam retomado suas refeições, mas mantinham olhares ocasionais, direcionados para aquela incongruência humana perto da entrada. A cozinha do Le Jardin d'Étoile era um universo próprio de calor intenso, ruído cacofônico e movimento preciso coreografado como balé executado em velocidade acelerada. Fogões industriais de 6 bocas queimavam chamas azuis sob panelas de cobre pesadas, onde reduções concentradas borbulhavam lentamente. Fornos de convecção mantinham temperaturas exatas para assados de carnes raras que precisavam alcançar precisamente 63 graus Celsius no centro geométrico. Estações de preparo exibiam ingredientes organizados com obsessiva atenção à mise en place. Cada elemento cortado no tamanho exato especificado em receitas que haviam sido refinadas através de centenas de iterações até alcançar perfeição reproduzível. No centro desse caos controlado estava Thomas Bergeron, um homem de 46 anos, cuja reputação no mundo da alta gastronomia havia sido construída através de 2 décadas de dedicação fanática à excelência culinária. Ele vestia jaleco de chefe branco imaculado, apesar do ambiente de respingos e vapores, chapéu alto tradicional que adicionava mais 10 centímetros à sua estatura já impressionante de 1,85 m. E carregava aquela expressão de concentração intensa mesclada com estresse perpetuamente controlado, que caracteriza chefes de elite durante serviço de jantar em restaurantes de alto nível. Thomas estava naquele momento supervisionando 3 pratos simultaneamente, verificando a temperatura de um lombo de cordeiro com termômetro digital de precisão, provando molho à base de vinho tinto com colher de prata que ele limpava meticulosamente entre cada prova, e inspecionando visualmente a apresentação de um risoto de cogumelos selvagens preparado por um de seus cozinheiros de linha. Sua atenção estava fragmentada entre múltiplas tarefas críticas,
quando Claude se aproximou e tocou levemente em seu ombro. Chefe, Claude disse em voz que precisava ser suficientemente alta para ser ouvida sobre o ruído ambiente, mas não tão alta que perturbasse fluxo de trabalho de outros na cozinha. Preciso de um momento. Thomas virou-se com expressão que claramente comunicava que este momento precisava ser absolutamente essencial para justificar interrupção durante um dos períodos mais críticos do serviço. Há um homem na entrada, Claude começou, escolhendo palavras cuidadosamente, que insiste em falar com você pessoalmente. Ele diz que seu nome é Marcel Fontaine. A mudança no rosto de Thomas foi instantânea e total. A expressão de concentração tensa dissolveu-se, substituída por algo que Claude só poderia descrever como choque absoluto. O termômetro digital que Thomas segurava caiu de sua mão, batendo contra a superfície de aço inoxidável do counter com som metálico agudo. Sua pele, normalmente corada pelo calor constante da cozinha, tornou-se visivelmente pálida em questão de segundos. Marcel. Thomas sussurrou o nome como se fosse oração ou blasfêmia, impossível determinar qual. Suas mãos, sempre tão firmes ao segurar facas ou moldar ingredientes delicados, tremiam visivelmente. Você o conhece? Claude perguntou, genuinamente surpreso pela reação dramática. Thomas não respondeu imediatamente. Ele parecia estar em outro lugar completamente, sua mente claramente viajando através de distâncias temporais para algum ponto distante do passado que aquele nome havia evocado com poder de conjuração mágica. Como ele é? Thomas finalmente perguntou, sua voz estranhamente fraca, considerando sua personalidade normalmente comandante. Claude hesitou, não querendo soar cruel, mas também não sabendo como descrever diplomaticamente o que havia visto. Ele está em condição difícil, chefe. Parece estar vivendo nas ruas, muito sujo, roupas em trapos, carregando uma mochila velha. Felipe estava tentando fazê-lo sair quando eu intervim. Thomas fechou os olhos por um longo momento, como se processando informação que era simultaneamente impossível de acreditar e completamente inevitável. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea que Claude reconheceu. Era a mesma expressão que o chefe tinha quando decidia fazer algo, independentemente de obstáculos ou opiniões contrárias. Assuma o comando da cozinha, Thomas disse abruptamente, já desamarrando seu avental. Todos os pratos seguem cronograma estabelecido. Não aceite atrasos, mantenha padrão de qualidade absoluto. Eu volto em 15 minutos. Claude piscou atordoado. Em toda sua década trabalhando ao lado de Thomas, ele nunca mesmo uma única vez, havia visto o chefe abandonar seu posto durante serviço de jantar. Era praticamente um artigo de fé religiosa que o chefe executivo permanecesse no comando da cozinha desde o primeiro pedido até o último prato servido. Chefe, você tem certeza? Estamos no meio do 15 minutos, Thomas repetiu, sua voz não permitindo discussão. Ele pendurou seu avental em gancho próximo, ajustou rapidamente seu jaleco para garantir que estava minimamente apresentável e caminhou com passos rápidos em direção à porta que conectava a cozinha ao salão principal. Quando Thomas emergiu no salão de jantar, Felipe praticamente saltou em sua direção, claramente aliviado por ter o chefe assumindo responsabilidade por aquela situação estranha. Mas Thomas nem mesmo olhou para seu maître. Seus olhos varreram o espaço próximo à entrada até encontrarem a figura que Claude havia descrito. E mesmo com toda a preparação mental que ele tentara fazer durante os segundos de caminhada da cozinha até ali, nada poderia tê-lo preparado verdadeiramente para ver aquilo. Era Marcel. Era indubitavelmente, inconfundivelmente Marcel Fontaine. 27 anos mais velho, transformado quase além de reconhecimento por décadas de vida dura que haviam esculpido seu rosto e corpo de maneiras que beleza e juventude nunca sobrevivem intactas. Mas era ele. Thomas podia ver isso nos olhos.
Aqueles mesmos olhos castanhos que haviam observado com paciência infinita enquanto um Thomas de 19 anos, arrogante e impaciente, cometia erros repetidos em uma cozinha muito menor e muito mais humilde que esta. Thomas atravessou o salão sem perceber clientes observando com curiosidade, sem registrar Philippe, tentando murmurar explicações ou desculpas, sem sentir nada, exceto a gravidade emocional daquele momento, puxando-o em direção àquele homem que parecia ter ressurgido de um passado que Thomas havia simultaneamente tentado honrar e esquecer. "Marcel", Thomas disse ao alcançar a entrada, sua voz carregando camadas de emoção que ele normalmente nunca permitiria que outros testemunhassem. "Meu Deus, Marcel, é realmente você." Marcel sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que criou rugas profundas nas laterais de seus olhos e revelou dentes que haviam conhecido dias melhores, mas que ainda mantinham aquela centelha de humanidade que sujeira e degradação nunca conseguem completamente extinguir. "Olá, Thomas", Marcel disse simplesmente, como se tivessem se encontrado ontem, em vez de quase 3 décadas atrás. "Você cresceu." Thomas deixou escapar algo entre riso e soluço. Ele estendeu as mãos em direção a Marcel num gesto instintivo, então pausou ao perceber a sujeira visível, os trapos, toda a evidência física de anos vividos em condições que sua mente privilegiada mal conseguia conceber. Mas então, algo dentro dele, algo que Marcel mesmo havia plantado décadas atrás, superou aquele momento de hesitação burguesa e Thomas puxou Marcel em um abraço completo e sem reservas, que ignorou completamente o fato de que estava arruinando seu jaleco branco imaculado com manchas de origem indeterminada. Philippe assistiu com boca aberta. Antoine, o garçom que havia murmurado "vagabundo" minutos atrás, sentiu seu rosto queimar de vergonha. Clientes observavam a cena com expressões variando entre confusão total e curiosidade fascinada. Thomas finalmente se afastou do abraço, mantendo as mãos nos ombros de Marcel, como se temesse que ele pudesse desaparecer-se solto. "O que aconteceu com você?" Thomas perguntou, sua voz quebrada por emoção crua. "Onde você esteve todos esses anos?" "Eu tentei encontrá-lo, Marcel. Deus é testemunha, eu tentei. Depois que aquele pequeno bistrô fechou e você desapareceu, eu procurei por toda parte. Perguntei a todos que poderiam saber algo, mas você simplesmente evaporou." Marcel manteve aquele mesmo sorriso tranquilo, como se estivesse discutindo o clima, em vez de explicar décadas de ausência e aparente deterioração total de circunstâncias de vida. "A vida tem seus caminhos tortuosos", Marcel disse com voz filosófica que parecia completamente deslocada, considerando sua aparência. "Algumas escolhas nos levam para cima, outras para baixo. Algumas vezes temos controle, outras vezes simplesmente somos levados pelas correntes. Mas não vim aqui para falar sobre minha jornada. Vim trazer algo que pertence a você." Ele desviou a mochila militar surrada de seus ombros, um movimento que revelou quão magro ele havia se tornado sob aquelas camadas de roupas, seus ombros ossudos visíveis através do tecido fino e rasgado de uma camisa que provavelmente já fora branca em alguma época anterior. Marcel abriu a mochila com movimentos cuidadosos, suas mãos sujas, mas surpreendentemente firmes, e retirou algo embrulhado em tecido de veludo azul escuro que parecia incongruentemente precioso, considerando seu container. Thomas observou enquanto Marcel desdobrava cuidadosamente o veludo, revelando gradualmente o objeto dentro. Quando finalmente foi exposto completamente, Thomas sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas que ele não havia permitido que fluíssem publicamente desde que era criança, mas que agora não podia controlar. Era uma faca de chefe, mas não qualquer faca. Era a faca que Marcel havia dado a Thomas 27 anos atrás, durante seu último dia trabalhando como aprendiz no pequeno bistrô onde Marcel era chefe proprietário. A lâmina de aço carbono mostrava sinais de uso amoroso,
pequenas manchas de pátina que indicavam décadas de manutenção cuidadosa, uma nitidez que sugeria afiação regular, aquele equilíbrio perfeito entre cabo e lâmina que só facas de qualidade excepcional e manuseio constante alcançam. O cabo de madeira escura estava desgastado, mas não danificado, moldado por anos de pressão de mãos, segurando-o em ângulos específicos para cortes precisos. "Você manteve ela", Thomas sussurrou, pegando a faca com reverência que outros poderiam reservar para relíquias religiosas. "Todos esses anos, através de tudo, você manteve minha faca." "Não é sua faca", Marcel corrigiu gentilmente. "Nunca foi. Eu a dei a você naquele último dia, lembra? Disse que todo chefe verdadeiro precisa de ferramentas que carregam história e significado, não apenas instrumentos anônimos comprados em lojas de suprimentos. Esta faca foi minha quando eu era jovem, dada a mim por meu próprio mentor, e então passou para você. Torna-se sua através de uso, através de prática, através das milhares de refeições que você prepara com ela, transformando ingredientes brutos em arte culinária." Thomas girou a faca lentamente, memórias fluindo como vinho derramado de garrafa quebrada. Ele lembrou do dia que recebeu esta faca. Tinha 19 anos, arrogante como apenas jovens inexperientes podem ser, cheio de teorias sobre culinária que havia aprendido em livros, mas não testado através da humilhação diária de fracasso após fracasso que verdadeiro aprendizado requer. Tinha ido trabalhar para Marcel quase por acidente, precisando de emprego temporário enquanto esperava vaga em escola culinária prestigiosa que havia aplicado. O pequeno bistrô de Marcel, La Petite Étoile, chamava-se A Pequena Estrela. Ficava em um bairro trabalhador, na periferia da cidade, servindo comida honesta a preços acessíveis para pessoas que trabalhavam com suas mãos e precisavam de calorias substanciais, não apresentações artísticas em pratos de porcelana cara. Thomas havia olhado para baixo aquele emprego inicialmente, considerando-o temporário e inferior às suas ambições grandiosas. Mas Marcel não havia tolerado aquela atitude nem por um dia. Ele colocou Thomas na station de legumes e o fez cortar mirepoix, aquela base clássica francesa de cebola, cenoura e aipo cortados em cubos precisos, por 8 horas seguidas. Depois verificou cada cubo individualmente, separando os que estavam muito grandes, muito pequenos, irregulares, e os colocou em uma tigela que ele então apresentou a Thomas com aquela expressão calma, que de alguma forma comunicava desapontamento mais profundo que qualquer grito jamais poderia. "Um chefe que não pode cortar mirepoix consistentemente não é chefe", Marcel havia dito. "É apenas alguém que aprendeu palavras francesas para comida. Volte amanhã e tente novamente." Thomas havia retornado. E novamente. Durante 6 meses, ele trabalhou naquele pequeno bistrô, aprendendo não através de lições teóricas ou demonstrações elaboradas, mas através de repetição implacável de fundamentos básicos executados sob supervisão de alguém cujos padrões pareciam impossíveis de satisfazer. Marcel nunca gritava, nunca humilhava publicamente, mas também nunca aceitava nada menos que perfeição possível dentro das limitações de cada ingrediente e cada técnica. E então, no último dia de Thomas, quando ele finalmente recebera a carta de aceitação da escola culinária e viria para dizer adeus, Marcel havia chamado-o para o pequeno escritório nos fundos do bistrô e apresentado aquela faca embrulhada em veludo azul. "Você aprendeu o que eu poderia ensinar", Marcel havia dito naquele dia distante. "Agora vá aprender o resto. Mas lembre-se sempre, técnica sem alma produz comida tecnicamente perfeita, mas emocionalmente vazia. A verdadeira arte culinária vem de cozinhar com honestidade, de servir pessoas em vez de impressionar críticos, de lembrar que cada prato que você prepara se tornará parte literalmente do corpo de alguém. Isso é responsabilidade sagrada."
Thomas havia levado aquelas palavras consigo para a escola culinária, depois para estágios em restaurantes estrelados pela Europa, eventualmente para posições cada vez mais prestigiadas que culminaram em abrir seu próprio estabelecimento. Mas em algum lugar ao longo dessa jornada de sucesso crescente, ele havia deixado a faca de Marcel para trás. Não fisicamente. Ele sabia exatamente onde estava, guardada cuidadosamente em casa, ocasionalmente retirada para lembranças nostálgicas, mas nunca usada profissionalmente. Ele havia adquirido facas japonesas feitas por mestres cuteleiros, cujos nomes carregavam peso em círculos culinários, facas alemãs forjadas com técnicas centenárias, facas customizadas criadas especificamente para suas mãos e estilo de corte. E, metaforicamente, também havia deixado para trás. As palavras de Marcel sobre cozinhar com honestidade e servir pessoas haviam sido gradualmente sufocadas por pressões de críticos, estrelas Michelin, clientes esperando experiências que pudessem fotografar para Instagram em vez de simplesmente apreciar. Sem perceber, Thomas havia se tornado exatamente o tipo de chefe que Marcel havia sutilmente alertado contra. Tecnicamente brilhante, mas cada vez mais desconectado daquele propósito fundamental de nutrir seres humanos em vez de alimentar egos. Marcel, Thomas disse, sua voz embargada, você não deveria ter mantido isso. Você poderia ter vendido. Facas como esta valem dinheiro considerável para colecionadores. Você poderia ter usado o dinheiro para o quê? Marcel interrompeu gentilmente, gesticulando para si mesmo com sorriso irônico. Comprar roupas limpas, alugar apartamento. Thomas, você ainda não entende? Esta faca nunca foi sobre valor monetário. É sobre linhagem, sobre transferência de conhecimento de geração para geração, sobre lembrar de onde viemos e por que escolhemos este caminho difícil de preparar comida para outro. Felipe, ainda observando a cena com confusão crescente, finalmente encontrou coragem para intervir. Chefe Thomas, ele disse hesitantemente, os clientes estão ficando um pouco inquietos com a situação. Talvez fosse melhor continuar esta conversa em local mais privado. Thomas virou-se para seu maître e Felipe recuou instintivamente diante da intensidade em seus olhos. Os clientes podem esperar 5 minutos adicionais. Thomas disse com autoridade que não permitia questionamento. Então, voltando-se para Marcel, você vai jantar comigo, agora. Não aceito recusa. Marcel balançou a cabeça gentilmente. Thomas, olhe para mim. Eu não posso entrar em seu restaurante bonito vestido assim. Não seria apropriado. Apropriado? Thomas quase gritou, sua voz carregando frustração que vinha de lugares profundos que ele próprio não compreendia completamente. Você está me dando lições sobre o que é apropriado? Marcel, você é a única razão que eu estou aqui. Tudo que eu construí começou naquele bistrô pequeno, onde você teve paciência de ensinar um garoto arrogante que pensava saber tudo, mas não sabia nada. Ele virou-se abruptamente para Felipe. Prepare a mesa privativa nos fundos, aquela que reservamos para ocasiões especiais. Vinho da reserva pessoal. Eu mesmo vou preparar o jantar. Mas, chefe, Felipe protestou fracamente. Você não pode abandonar a cozinha durante... Claude está no comando, Thomas interrompeu. Ele é perfeitamente capaz. E se surgir qualquer problema que ele não possa resolver, então talvez seja a hora de questionar se estou delegando adequadamente. Ele pausou. Então adicionou com voz mais suave, mas não menos firme. Esta não é negociável, Felipe. Prepare a mesa. Felipe assentiu e saiu rapidamente, mais aliviado por ter clara direção do que feliz com as implicações da situação. Thomas guiou Marcel através do salão de jantar, consciente de cada olhar, cada sussurro, cada cliente virando cabeça para observar o chefe executivo de restaurante 2 estrelas, Michelin, escoltando pessoalmente um homem em situação de rua para a área VIP. Ele não se importou. Ou mais precisamente,
Decidiu ativamente não se importar, porque havia coisas mais importantes que aparências e opiniões de estranhos ricos. A sala privativa era pequena, mas esquisitamente decorada. Capacidade para 8 pessoas ao redor de mesa de mogno polido, paredes cobertas com papel de parede francês vintage, em tons de dourado e creme, iluminação suave de lustre Swarovski que parecia flutuar no ar como constelação cristalina. Marcel pausou na entrada, claramente desconfortável com a dissonância entre aquele espaço de luxo e sua própria aparência deteriorada. "Sente-se", Thomas disse gentilmente, puxando uma cadeira. "Por favor." Marcel hesitou por mais um momento, então obedeceu, sentando-se cuidadosamente como se temesse sujar o estofamento de veludo bordô. "Vou preparar algo especial", Thomas disse. Algo que você me ensinou a fazer, na verdade. Lembra daquele cassoulet que você fazia nos dias frios de inverno, com linguiça caseira e feijão branco cozido lentamente por horas? Um sorriso atravessou o rosto de Marcel. O primeiro sorriso genuinamente largo que Thomas havia visto, revelando alegria que sobreviveu apesar de tudo. "Você ainda se lembra dessa receita?" Marcel perguntou com algo próximo ao orgulho paternal em sua voz. "Lembro de cada receita que você me ensinou", Thomas respondeu honestamente. "Posso tê-las modificado, elevado, transformado em versões mais refinadas para este contexto, mas os fundamentos, aqueles vieram todos de você." Thomas saiu e retornou 15 minutos depois, exatamente 15 minutos como havia prometido a Claude, carregando pessoalmente uma bandeja com 2 pratos. O cassoulet havia sido adaptado, obviamente. Em vez de tigelas simples de cerâmica, era servido em cocotes individuais de ferro fundido Le Creuset. A linguiça era artesanal de fornecedor especializado, em vez de feita em casa. O feijão branco vinha de variedade específica importada da região de Tarbais, na França, em vez de genéricos comprados em mercados locais. Mas a essência estava lá. Aquele casamento perfeito de proteínas ricas, com leguminosas terrosas, finalizado com crosta de pão ralado que havia sido dourada até precisamente o ponto onde crocância encontra maciez interior. Tomás colocou um prato diante de Marcel, o outro em frente ao lugar onde ele próprio se sentaria, e então buscou uma garrafa de vinho que havia descansado respirando durante aqueles 15 minutos. Um Chateauneuf du Pape de safra excepcional, que normalmente ele reservava para os clientes mais estimados ou ocasiões mais importantes. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Marcel claramente saboreando cada garfada, com atenção que ia além de simplesmente matar fome. Embora Thomas suspeitasse, com aperto doloroso no coração, que Marcel provavelmente não havia comido refeição adequada em tempo considerável. Mas havia algo mais que fome física sendo saciado ali. Havia nutrição de tipo diferente acontecendo através daquela comida compartilhada. "Você fez melhor que eu", Marcel finalmente disse, limpando delicadamente boca com guardanapo de linho. "Sempre soube que faria. Você tinha talento que só precisava de paciência e disciplina para florescer." "Não fiz melhor", Thomas respondeu firmemente. "Fiz diferente, mais complexo talvez, mais refinado tecnicamente. Mas melhor? Não. Suas versões tinham algo que as minhas nunca terão. Tinham honestidade absoluta, sem pretensões, sem tentar impressionar. Apenas comida excelente feita para nutrir pessoas, não egos." Marcel estudou Thomas por longo momento, seus olhos castanhos parecendo ver além de superfícies para camadas mais profundas de significado. "Você parece cansado, Thomas", Marcel observou gentilmente. "E não é cansaço físico de longo serviço, é algo mais profundo. Você está feliz fazendo o que faz?" A pergunta atravessou as defesas de Thomas como faca quente em manteiga. Ninguém havia lhe perguntado isso. Realmente perguntado, com intenção genuína de escutar resposta honesta, em anos. Todos assumiam que chefe executivo de restaurante 2 estrelas Michelin, que estava sendo considerado para a 3ª estrela,
que tinha lista de espera de meses para reservas, que ganhava salário de 6 dígitos e recebia elogios constantes de críticos internacionais. Todos assumiam que tal pessoa devia estar supremamente feliz. Eu não sei, Thomas admitiu, surpreso por sua própria honestidade. Alcancei tudo que sonhei quando tinha 19 anos. Construí exatamente o tipo de restaurante que imaginava. Tenho reconhecimento, sucesso financeiro, respeito de peers, mas tem dias que eu me sinto como máquina, apenas executando movimentos, preparando pratos que são tecnicamente perfeitos, mas que talvez tenham perdido algo essencial ao longo do caminho. Alma, Marcel disse simplesmente. Você está descrevendo comida que perdeu alma. Thomas assentiu lentamente, aceitando o diagnóstico que ele próprio temia articular. Quando você fechou La Petite Étoile, Thomas disse, mudando o assunto porque era muito doloroso habitar aquele por mais tempo. O que aconteceu? Tentei encontrar você. Fui ao endereço antigo, mas o edifício inteiro havia sido demolido para desenvolvimento imobiliário. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Marcel tomou um gole de vinho, saboreando com apreciação, que vinha de conhecimento profundo. Então colocou a taça cuidadosamente de volta sobre a mesa. Perdi tudo, Marcel disse com aquela mesma voz calma que ele usava para discutir técnicas de culinária. O edifício foi vendido, meu contrato de locação não foi renovado. Tentei encontrar novo local, mas os custos de iniciar de novo eram impossíveis. Economias que havia acumulado foram rapidamente consumidas, apenas tentando sobreviver enquanto procurava oportunidades. Apliquei para posições em outros restaurantes, mas eu já estava ficando velho para a cozinha comercial. 52 anos, sem networking em círculos de alta gastronomia, apenas experiência em pequeno bistrô de bairro. Ele pausou, seus dedos traçando padrões invisíveis na toalha de mesa de linho. Escolhas ruins se acumularam. Perdi apartamento. Vivi temporariamente com conhecidos até esgotar boas-vindas. Eventualmente encontrei-me nas ruas e uma vez que você cai até esse nível, escapar torna-se exponencialmente mais difícil. Sem endereço, não consegue emprego. Sem emprego, não consegue apartamento. É ciclo que se auto-perpetua. O porquê não me procurou? Thomas perguntou, sua voz quebrada por emoção e algo próximo de raiva, não dirigida a Marcel, mas às circunstâncias, ao universo, a si mesmo, por não ter feito mais para permanecer conectado. Eu teria ajudado, teria lhe dado emprego, moradia, o que fosse necessário. Marcel sorriu aquele sorriso tranquilo que carregava camadas de sabedoria que Thomas estava apenas começando a desembalar. E você acha que eu não sabia disso? Marcel disse gentilmente. Thomas, eu li sobre você. Jornais, revistas, críticas. Segui sua carreira com o orgulho que mentor sente quando vê estudante exceder todas as expectativas. Mas precisamente porque eu tinha tanto orgulho em você, eu não podia me tornar seu fardo. Você estava construindo algo importante. Não ia permitir que minhas falhas interferissem com seu sucesso. Isso é absurdo, Thomas protestou. Você nunca seria fardo. Você é a razão que eu... Deixe-me terminar. Marcel interrompeu gentilmente, mas firmemente. Vivi nas ruas por 27 anos, Thomas. 27 invernos, 27 verões, milhares de dias assistindo pessoas passarem sem me ver, sendo tratado como mobília urbana inconveniente. E você sabe o que aprendi? Thomas balançou a cabeça silenciosamente. Aprendi que humildade verdadeira não é fingida. Aprendi que dignidade não depende de circunstâncias externas, mas de manutenção de valores internos, mesmo quando ninguém está observando. Aprendi que cada pessoa que eu encontrava, do executivo de terno de $3.000 ao outro morador de rua, compartilhando cobertor sob ponte, cada um carregava o universo completo de histórias, sonhos, fracassos, esperanças. Aprendi a ver humanidade onde sociedade ensina invisibilidade. Ele pausou, tomando outro gole de vinho.
E mantive sua faca todos esses anos porque ela me lembrava de por que eu escolhi ser chefe em primeiro lugar. Não por glória ou reconhecimento ou dinheiro, embora nada disso seja inerentemente ruim, mas porque há algo sagrado em preparar comida para outros, em pegar ingredientes brutos e transformá-los em nutrição, que literalmente se torna parte dos corpos de pessoas. Isso é intimidade de tipo que transcende palavras. Thomas sentiu lágrimas escorrendo livremente agora, sem nem tentar escondê-las ou limpá-las. Vim aqui hoje, Marcel continuou, porque senti que era tempo de retornar a faca para você. Não fisicamente, obviamente você tem facas melhores agora, mas simbolicamente, queria lembrar você de por que começou este caminho. E talvez, se eu puder ter presunção de oferecer conselho a alguém que ultrapassou tão dramaticamente minha própria realização, qualquer conselho, Thomas disse rapidamente. Por favor, não persiga estrelas Michelin, Marcel disse com voz suave, mas carregada de convicção. Persiga excelência, sim. Persiga perfeição técnica, absolutamente. Mas faça isso em serviço de nutrir pessoas, não de impressionar críticos. Porque no final das contas, aquelas estrelas, tão prestigiosas quanto sejam, são julgamentos externos sobre valor que só você pode definir internamente. Eles terminaram a refeição em silêncio contemplativo, cada homem perdido em seus próprios pensamentos, mas compartilhando espaço com um conforto que vem de conexão verdadeira, que transcende circunstâncias superficiais. Quando finalmente se levantaram para sair da sala privativa, Thomas fez Marcel esperar um momento. Isso não termina aqui, Thomas disse com determinação férrea. Você não vai voltar para as ruas. Tenho um apartamento pequeno acima do restaurante que uso ocasionalmente quando trabalho até tarde. É seu agora. E quero que você considere trabalhar aqui, não como empregado comum, mas como consultor especial. Alguém que pode me ajudar a lembrar de valores fundamentais enquanto perseguimos excelência técnica. Marcel abriu a boca para protestar, mas Thomas ergueu a mão. Por favor, Thomas disse, e havia súplica genuína em sua voz. Deixe-me fazer isso. Não como caridade, mas como necessidade egoísta. Eu preciso de você, Marcel. Preciso de alguém que se importa mais com comida ter alma do que com merecer estrelas. Marcel estudou Thomas por longo momento. Então, finalmente assentiu. Sob uma condição, Marcel disse, que você me deixe lavar pratos. Preciso ganhar meu sustento, não apenas recebê-lo. Thomas deixou escapar riso, que era parte alegria, parte alívio, parte reconhecimento de quão perfeitamente essa resposta encapsulava quem Marcel era essencialmente. Acordo fechado, Thomas disse, estendendo a mão. Mas você vai lavar pratos com a melhor técnica que este restaurante já viu. Nos meses que se seguiram, mudanças sutis mas profundas começaram a permear o Le Jardin d'Étoile. Marcel não mudou nada dramaticamente. Ele lavava pratos meticulosamente. Observava a cozinha funcionando em seu ritmo frenético. Ocasionalmente, oferecia comentários sussurrados a Thomas durante momentos quietos entre serviços. Mas sua presença transformou algo fundamental. Staff começou a notar como Thomas passava mais tempo conversando com cada prato antes de enviá-lo. Não apenas verificando temperatura e apresentação, mas realmente considerando se ele nutriria adequadamente a pessoa que o comeria. O menu começou a incluir pratos ocasionais que eram mais simples tecnicamente, mas mais ricos emocionalmente. Uma sopa de cebola perfeita que lembrava lares e conforto. Um pão caseiro servido ainda quente com manteiga de qualidade excepcional, mas sem pretensões. Antoine, o garçom que havia murmurado vagabundo naquela primeira noite, ficou especialmente transformado. Marcel nunca mencionou o comentário, nunca o confrontou, simplesmente o tratou com respeito consistente, que eventualmente quebrou camadas de arrogância defensiva, até revelar jovem inseguro, embaixo, que queria aprender. E Thomas? Ele começou a cozinhar com alegria renovada que havia esquecido era possível.
ainda perseguia excelência técnica, ainda se importava profundamente com reconhecimento profissional. Mas agora fazia isso sem perder vista de propósito fundamental: criar experiências que nutriam não apenas corpos, mas almas das pessoas que confiavam nele com suas refeições. 6 meses após aquela noite de dezembro, quando Marcel atravessou a porta do restaurante, Le Jardin d'Étoile recebeu sua 3ª estrela Michelin. Quando a notícia chegou, Thomas não celebrou da maneira que imaginou durante todos aqueles anos de ambição. Em vez disso, fechou o restaurante por uma noite, algo sem precedentes, e convidou todos os funcionários, de sous-chefes a lavadores de prato, para jantar especial. Ele preparou cassoulet, o cassoulet de Marcel, servido em tigelas simples de cerâmica, com vinho honesto e pão caseiro. E enquanto todos comiam e conversavam e riam juntos, sem hierarquias de posição interferindo, Thomas percebeu que aquela era a estrela mais importante que jamais receberia. Não a de críticos distantes, mas de reconexão com razão pela qual havia escolhido este caminho difícil em primeiro lugar. Marcel assistia de sua cadeira próxima à janela, a mesma janela através da qual havia observado o restaurante daquela calçada fria meses atrás, e sorria aquele sorriso tranquilo que sabia, sem palavras precisarem ser ditas, que às vezes o maior presente que podemos dar não é evitar que as pessoas caiam, mas estar lá para lembrá-las de quem são quando finalmente se levantam novamente. Esta história nos ensina verdades profundas sobre julgamento, valor humano e o que realmente constitui sucesso em qualquer empreendimento que escolhemos perseguir. Primeiro, ela nos lembra brutalmente que nunca sabemos a história completa de qualquer pessoa que encontramos. Marcel não era apenas um mendigo, era mentor, artista culinário, homem que havia tocado vidas profundamente antes de circunstâncias o reduzirem à aparência que sociedade categoriza como descartável. Quantas vezes passamos por pessoas em situação de rua e fazemos julgamentos instantâneos baseados puramente em aparências externas? Quantas histórias extraordinárias, quantas contribuições valiosas ao mundo, quantas lições importantes deixamos de aprender porque decidimos que alguém não merece nossa atenção baseado apenas em como estão vestidos ou onde dormem. Segundo, a narrativa expõe hipocrisia de sistemas que valorizam apresentação sobre substância. Philippe, Antoine e outros no restaurante estavam prontos para expulsar Marcel, baseado exclusivamente em sua aparência. Nunca ocorreu a eles que alguém vestido daquele modo poderia ter conhecimento válido ou conexão legítima com seu chefe estimado. Eles haviam sido treinados através de anos trabalhando em estabelecimentos de elite a equacionar valor monetário externo com valor humano intrínseco. Esta é lição que transcende restaurantes. Permeia quase todas as camadas de nossa sociedade, onde constantemente confundimos indicadores superficiais de sucesso com medidas verdadeiras de caráter e contribuição. Terceiro, e talvez mais profundo, a história nos mostra que verdadeira grandeza não se mede por reconhecimento externo, mas por manutenção de valores internos, mesmo quando ninguém está observando ou reconhecendo. Marcel poderia ter se tornado amargo após décadas vivendo nas ruas. Poderia ter culpado Thomas, sociedade ou simples má sorte. Poderia ter vendido aquela faca preciosa a qualquer momento para conseguir dinheiro temporário. Mas escolheu diferente. Escolheu manter dignidade, preservar objeto que representava linhagem de conhecimento sendo passado entre gerações. E quando finalmente teve oportunidade de reconectar com Thomas, fez isso não como súplica, mas como presente, retornando algo que acreditava pertencer a seu antigo estudante. E Thomas? Sua jornada nos mostra perigo de sucesso que perde conexão com propósito. Ele havia alcançado praticamente tudo que sociedade define como sucesso em sua profissão.
restaurante prestigioso, estrelas Michelin, reconhecimento internacional. Mas em algum ponto dessa ascensão, havia perdido contato com razão pela qual havia escolhido cozinhar em primeiro lugar. Precisou da intervenção de seu antigo mentor, agora em condições drasticamente reduzidas, para redescobrir que excelência técnica sem alma produz produtos impressionantes, mas emocionalmente vazios. A história também nos desafia a reconsiderar o que constitui ajudar alguém. Marcel, especificamente, recusou procurar Thomas durante seus anos de dificuldade porque não queria se tornar fardo. Havia orgulho nisso, sim, mas também sabedoria. Compreensão de que verdadeiras relações de mentoria não se baseiam em dependência, mas em transferência de conhecimento que permite estudante eventualmente exceder professor. Quando finalmente aceitou a ajuda de Thomas, foi sob termos que preservavam sua dignidade, trabalhando para ganhar sustento em vez de simplesmente aceitando caridade. E para todos nós, observando essa narrativa desenrolar-se, há convite implícito a examinar nossas próprias vidas. Quantas vezes julgamos livros por capas? Quantas vezes permitimos que aparências superficiais determinem como tratamos outros seres humanos? Quantas vezes perseguimos reconhecimento externo às custas de perder contato com propósitos internos que originalmente nos motivaram? E quando foi a última vez que pausamos para realmente ver, genuinamente ver, alguém que sociedade nos treinou para tornar invisível? Marcel e Thomas nos mostram que transformação verdadeira flui em ambas direções. Mentor transforma estudante através de ensino paciente, mas estudante também transforma mentor através de honrar lições recebidas, aplicando-as com criatividade e eventualmente retornando algo de valor quando o ciclo se completa. E que às vezes a pessoa que aparenta precisar mais de resgate é, na verdade, aquela trazendo salvação para quem pensava estar seguro, mas havia perdido o caminho sem perceber. Se esta história tocou algo dentro de você, se fez questionar pressuposições sobre valor humano e julgamentos que fazemos baseados em aparências, então convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se neste canal. Aqui você encontrará narrativas que não apenas entretêm, mas transformam perspectivas de maneira profunda e duradoura. Cada história é cuidadosamente construída para explorar temas de humanidade, dignidade, transformação pessoal e aquelas verdades morais que transcendem tempo e cultura. Não fazemos conteúdo de consumo rápido que evapora da memória em 24 horas. Fazemos narrativas extensas que respeitam sua inteligência, que confiam em sua capacidade de engajar com complexidade, que sabem que algumas lições mais importantes da vida vêm não de slogans motivacionais superficiais, mas de histórias profundamente sentidas que permanecem conosco por anos. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder próximas narrativas transformadoras. Junte-se à comunidade de pessoas que acreditam que storytelling bem executado pode mudar como vemos o mundo e nosso lugar nele. E depois de assistir ou ler esta história, leve uma ação concreta consigo para o mundo real. Na próxima vez que encontrar alguém em situação de rua, realmente veja essa pessoa. Não precisa dar dinheiro se isso o faz desconfortável. Mas pelo menos reconheça a humanidade com contato visual, com cumprimento gentil, com reconhecimento básico de que está vendo outro ser humano em vez de mobília urbana inconveniente. Porque aquela pessoa poderia ser Marcel. Poderia ser alguém que em outra vida foi professor, artista, mentor, contribuidor valioso que circunstâncias reduziram temporariamente, mas não eliminaram essencialmente. E você nunca saberá a menos que escolha ver. Inscreva-se. Compartilhe esta história com alguém que precisa dessa lição. E juntos podemos criar ondas de transformação que começam com narrativas, mas se manifestam em ações concretas de dignidade, respeito e reconhecimento mútuo de nossa humanidade compartilhada.